paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos já início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança. Ele é puxado pelo pastor Assis, nosso pastor aqui do campo. Antes da gente começar a comentar essa aula tão maravilhosa, eu peço que você se inscreva no canal, curta a aula. Você curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas, assim a mensagem de Deus vai alcançar os quatro cantos da terra, que é o intuito desse canal. O canal EBD em Estudo é uma pequena explicação sobre esse canal. Nós comentamos a lição da CPAD, essa lição tão boa e tão maravilhosa. A gente comentamos passo a passo, tópico após tópico, detalhes por detalhes. Os irmãos que estão acessando a primeira vez esse canal, você vai ver aqui uma explicação do conteúdo na íntegra, passo a passo. Então você pode acompanhar essa aula com a sua lição e aprender mais, um pouco mais de Deus, mas para que você possa ter ferramenta para a aula aos domingos na Escola Bíblica Dominical. O tema da lição que nós vamos comentar, a lição número 5, ela tem como tema o Deus Filho. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em Mateus, capítulo 17, versículo 5, a parte B do versículo, que diz assim: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A segunda base da lição, que eu peço que você leia com seus alunos, é a leitura bíblica em classe, que você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 31, o 32, o 34 e o 35. A outra base é lá em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo número 8. Lê com seus alunos, que vai dar base à lição. A introdução, uma pequena parte da introdução, nos diz assim que nessa lição, nesse estudo que vamos ver, a doutrina bíblica sobre Deus Filho, revelado de modo marcante no episódio da Transfiguração, com base lá em Lucas 1, do 31 ao 35, e Mateus 17, do 1 ao 8, veremos que Jesus, segundo a pessoa da Trindade, é plenamente Deus, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. É o único mediador, não há outro mediador. E retificamos que a Trindade nos revela um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o conteúdo que nós estamos estudando nesse trimestre. E o episódio da Transfiguração, lá em Mateus 17, do 1 ao 8, é um dos momentos mais marcantes da revelação na glória do Deus Filho. Ali, Jesus se transfigura, mostrando como ele é na íntegra, como ele é transfigurado, mostrando o seu poder e a sua glória para os discípulos que estavam ali presentes. Então a gente vai ver ao longo da lição esse estudo. Exatamente diante desses testemunhos oculares, com a aprovação explícita do Pai. O Pai estava presente também, mostrando que ali esse é meu filho a quem me comprazo, no qual nós vamos ver, né, irmãos, aí, grande estudo nessa aula de hoje. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, no seu programa EBD Estudo, falando sobre essa temática que levanta bastante debate dentro da teologia cristã, sobre a Trindade, sobre a divindade do Filho, como se deu essa questão talvez paradoxal entre a criação, a geração e a eternidade do Senhor, né? Então vamos falar hoje sobre essa questão de Jesus sendo homem, 100% homem e verdadeiro Deus, o Deus Filho. Meus irmãos, o primeiro tópico Salomão já deu aqui, fez toda a introdução já da nossa lição. Ele falou que nós realmente ratificamos, né, a questão da divindade da Trindade, ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso credo, faz parte do credo da nossa
igreja e faz parte daquilo que a palavra de Deus nos revela, ok? E vamos falar no primeiro tópico sobre a divindade do Filho. Meus queridos, aqui o nosso autor, ele deixa claro que o nascimento de Jesus, um ato virginal, onde Deus ali, ele vem sobre Maria, na pessoa do Espírito Santo, veja, a atuação do Espírito Santo na concepção física carnal do Deus Filho, né? E ali a virtude do Espírito a cobriu e Maria, de maneira miraculosa, esteve ali grávida, concebeu o Filho de Deus. O importante nós sabemos, meus queridos, nessa situação é que não houve nenhuma intervenção humana na concepção de Jesus. Jesus ele foi concebido de forma totalmente divina, ok? Não há vinculação alguma da concepção de Jesus à vontade do homem. Então, não foi a vontade de Maria, nem de José, e nenhuma ação humana, ok? E essa ação, deixa claro, uma ação ali, uma relação sexual, como se dá normalmente, obviamente, que aconteceu a concepção de Jesus. Não, negativo. Se assim fosse, Jesus seria pecador, ok? Ele traria a raiz adâmica com ele, a qual Maria tinha, ok? De pecado, o pecado original, como todo ser humano é. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, não exclui nenhum. Então, Jesus era necessário verdadeiramente que essa concepção fosse tão somente única do Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, para que não houvesse vinculação alguma do tronco adâmico pecaminoso na pessoa de Jesus. Por mais que Jesus ele fosse 100% homem, porém a questão da concupiscência não habitava em Jesus. Por quê? Porque naturalmente, a natureza do Senhor, não existiu contato físico humano, não existiu influência humana nenhuma ali. Então entenda Jesus Cristo em sua concepção, ali no ventre de Maria, como um ato totalmente miraculoso, divino, algo que não existiu jamais nenhuma intervenção humana. Foi 100% algo de Deus, meus queridos. Então, aqui o nosso autor ele termina dizendo o quê? A manifestação da Trindade foi ali. Jesus no ventre, a sombra do Onipotente estando ali, e o Espírito Santo realizando toda aquela concepção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós já entendemos que Jesus é o eterno Filho de Deus. Naquele momento, ele se faz carne, ok? É o Verbo encarnado no ventre de Salomão, de Maria, nossa irmã que está no céu. Verdade, que maravilha, não é isso? O segundo ponto tem como tema a deidade absoluta do Filho. Olha, absoluta do Filho. Ele não passou a ser Deus quando nasceu do ventre de Maria, não. Ele já era Deus mesmo. O autor da lição diz aqui que o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus, que possui a mesma essência e substância, no grego homonósios, do Pai, a mesma substância do Pai. Antes de nascer lá em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Observe que lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já era Deus antes mesmo de nascer. Ele é a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai ao mundo. Olha o que lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Que maravilha! Deus enviou o seu Filho unigênito para que por ele a gente possa alcançar a vida eterna. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo as duas naturezas, a divina e a humana, unida
numa única pessoa. Olha o que é que diz lá em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha! Glória a Deus. Então, essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Eles aqui, isso foi comprovado no concílio da Calcedônia, lá 451 depois de Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sendo Deus homem. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Olha o que é que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ah, não é Maria? Não é os santos? Não. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré, que é o único soberano Deus, criador de todas as coisas. Tudo está ao seu controle, não é isso, Moisés? Exatamente, né? Jesus Cristo, homem. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso terceiro subtópico. Estamos falando sobre a deidade de Jesus, né? A questão da sua natureza divina e também da sua natureza humana, né? Isso, essa hipostase, vamos dizer, união hipostática, né? É uma união sem confusão. Hipostase é aquela parte essencial, que é a natureza, né? Então, Jesus era o único homem nessa terra que nele concentrava, sem confusão nenhuma, as duas naturezas, humana e também divina. E essa natureza divina, né? Falei isso para introduzir o nosso terceiro subtópico, vamos falar sobre os atributos divinos de Jesus. Essa natureza divina traz com ela, claro, obviamente, todos os atributos que é propriamente da divindade que Jesus claramente demonstra nas Escrituras que o Senhor tinha. Para ele nada é impossível. Jesus é aquele que andava sobre as águas. Jesus é aquele que falava e o vento e o mar lhe obedeciam. Nada mais divino do que isso. Então, o nosso autor diz que Jesus ele era eterno. Dentro dessas características divinas, a eternidade é de Jesus. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade. Verdade. Veja só, Jesus ele é o pai da eternidade. Então, não há dúvida que Jesus ele sempre existiu, em toda a eternidade, certo? Fora do tempo. Questão atemporal, certo? Então, alguém pode ter uma confusão sobre a questão da geração de Jesus, ele sendo eterno. Veja que a eternidade divina, quando Jesus ele é trazido de forma, a palavra de Deus traz de forma, dizendo que Jesus ele foi gerado por Deus, é mais direcionado à questão da manifestação divina no Filho. A manifestação de Deus no Deus Filho. Então, a percepção, a concepção dessa palavra, geração, ela não tem o mesmo significado, o mesmo sentido, a mesma semântica que para nós, meros seres humanos, temos. Para nós, ser gerado é alguém ter gerado outra coisa, realizado, feito, criado. Jesus não foi criado, ele foi gerado por Deus, porque ele foi manifestado, é uma manifestação do Deus Trino ali na segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. E ele traz também os outros atributos que todos nós na cristandade conhecemos. A onisciência, que é saber de todas as coisas, a onipresença, que é a capacidade dele estar em todos os locais, todos os lugares ao mesmo tempo, locais que ele queira estar, que ele queira estar. E também a onipotência, o Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder. Ele declara após a sua ressurreição, dizendo: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ali estava o Filho encarnado ainda. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em carne, Ele pede para Tomé tocar nas partes que foram feridas. Ele come na presença dos discípulos ali, mostrando que o mesmo corpo que foi crucificado, agora é esse mesmo corpo também ressuscitado. Então, em Jesus, como diz o apóstolo Paulo, habitava toda a plenitude
da divindade. Não há a mínima possibilidade de crermos que Jesus era um Deus menor, que Jesus não era Deus, passou a ser negativo. Ele sempre foi com todos os atributos que é característica da própria divindade, Salomão. Glória a Deus, que maravilha, né? Que Deus poderoso. O segundo tópico tem como tema a centralidade do Deus Filho. Observe. Primeiro ponto, a glória sobrenatural de Jesus. Nós vamos agora para Mateus, capítulo 17, falar sobre o monte da transfiguração. Ele diz aqui que Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. E naquele local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Que coisa maravilhosa, como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Que maravilha. O verbo aqui transfigurar é da tradução do grego metamorfoia, no qual se originou o vocábulo metamorfose. Muito bem, ele leva a entender uma tradução melhor para transformação ou mudança, certo? Na ocasião que aconteceu esse evento, Jesus revelou temporariamente a sua glória, da sua natureza divina, com a aparência resplandecente, no qual os discípulos ficaram ali chocados com a aparência de Jesus, e eles ficaram deslumbrados com o que viram ali. Cristo ali já mostrava, era um prolongo mostrando um vislumbre do futuro que as pessoas iam ver, certo? Um futuro escatológico do acontecimento que ia acontecer mais na frente da história. A glorificação da humanidade. É uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, como a gente já viu aqui, já vem comentando aqui antes, da natureza a divina, a humana e a divina, as duas naturezas, em uma só pessoa, uma única pessoa. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus, do Filho encarnado. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo do 6 ao 9, que diz assim, que sendo em forma de Deus, observe, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Então, ele se manifestou visível da glória de Deus, do Filho encarnado de Deus. E ali os discípulos, irmão Isaías, ficaram atônitos só em ver, presenciar a glória de Cristo ali, visível para eles, não é isso? Com certeza. Agora, um momento ali totalmente diferente de tudo o que havia acontecido até então. Deus se manifestando ali como Deus realmente ali na... Uma cena que eles nunca viram com ninguém, né? Não, nunca presenciou com ninguém. Ali seria uma cena que eles nunca viram em nada. Por isso que eles ficaram mesmo atônitos mesmo. Exatamente. Meus irmãos, chegamos agora no segundo subtópico, falando ainda dessa questão da transfiguração. Ok? Transfigurar significa basicamente transformar, uma transformação. Ok? Então Jesus ali se transforma, a transfigura, transformação, ali mostra a sua identidade plena divina naquele momento. O nosso autor disse, naquele momento ali, Salomão, apareceram duas personagens interessantes, bíblicas, que eram Moisés e também Elias. E ele diz aqui que isso é um simbolismo
Moisés, ele representa ali, naquele momento da transfiguração, representava a questão da legislação mosaica, da mediação que ele realizava entre o povo hebreu e Deus, ok? Mostrando que ele representava ali a lei que Deus entregara ali, aquele momento, daquela aliança, da aliança da lei para com o povo, Moisés. E Elias, o grande profeta da palavra de Deus. Então, ali estava reunindo esses dois personagens com esse simbolismo, mostrando que a lei e os profetas, ali, os dois apontavam para algo que era alguém infinitamente maior, ok? A lei totalmente sendo cumprida na pessoa de Jesus, ok? Jesus não veio para abrogar a lei, mas para dar pleno cumprimento a ela. E os profetas que manifestaram em suas palavras a chegada da pessoa divina, da segunda pessoa da Trindade Santa, que é o Filho de Deus. Ok? Como você prova isso, meu irmão? Leia o livro de Isaías. Isaías é o profeta considerado o profeta messiânico que anuncia a chegada do Messias com todas as características do ministério de Jesus, principalmente na questão do seu martírio, na questão da ida até o Calvário, da sua morte de cruz e o significado dessa morte. Então, lei e profetas totalmente ali submissas. Lei e os profetas, Moisés e Elias, totalmente submissos à pessoa divina de Jesus. Aqui uma curiosidade que você pode ter, nós estamos até conversando em off, eu e Salomão, sobre a questão de como foi reconhecido que era Elias e Moisés. A Bíblia não declara como houve esse reconhecimento e como foi essa manifestação. Nós só sabemos que Pedro reconhece que era Moisés e Elias. Tanto que ele diz que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É quando a voz de Deus vem e é o que vamos ouvir agora por Salomão no terceiro subtópico. Já ia entrar, Salomão, no teu tópico, corre? É verdade. Entendeu? Mas ali era realmente a união da lei dos profetas de forma simbólica, demonstrando realmente que Jesus, o Filho de Deus, superior a tudo e a todos. É verdade. E o terceiro ponto, justamente eu falei isso que o professor Isaías acabou de dizer, a aprovação divina do Pai. Você vê que a história de Jesus, que uma história de pregação da palavra do Senhor, ele cumpriu a ordem do Pai. Simplesmente obedeceu o que o Pai o determinou para ele fazer. E aqui, diz assim que a transfiguração atingiu o seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Olha só, lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte A diz assim: eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu a voz. Olha só, a voz vindo da nuvem, símbolo da presença de Deus. Deus estava presente ali, certo? E ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Veja só, lá essa palavra aconteceu justamente em Mateus 3,17. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Essa repetição tem um significado, há um significado. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Então ele não só veio para morrer na cruz, mas ali estava Deus encarnado, pagando um preço por mim e por você. Aí em 1 Timóteo 3,16 fala muito bem sobre isso. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus visto na cruz, pregado na cruz. Então ali é uma comprovação que Deus veio e morreu por nós. Jesus é Deus. Diz assim a lição, e essa repetição, como já foi lida, a expressão em quem me comprazo revela que o Filho é aquele a quem o Pai se deleita. Glória a Deus. Justamente lá em Isaías,
capítulo 42, versículo 1. Eis que o meu servo, a quem sustenho, é meu eleito, em quem me comprazo a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isaías já profetizando aqui sobre esse Jesus aqui. Que maravilha, glória a Deus. Então diz aqui na sequência, a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Jesus, de Cristo. Lá em João 14, 6, é sustentando a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e subsistencial com Ele. Quer dizer, tem da mesma substância, como a gente já viu aqui nos tópicos anterior, a mesma substância. Então aqui foi a aprovação divina do Pai que Jesus é Deus, irmãos. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último tópico. Vamos falar agora sobre a missão redentora do Filho de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso redentor, aquele que remiu pelo derramamento do seu sangue os nossos pecados diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Pai, satisfazendo totalmente ali a justiça de Deus para nós nele mesmo. Meus irmãos, diz assim, nosso primeiro subtópico, o Filho como revelação suprema. Na questão da transfiguração, Salomão falou sobre a voz que veio do Pai naquele momento, e naquele ato, Deus fala uma coisa interessante, fala assim, dá uma ordem, ok? Imperativa, escutai-o, este é meu filho amado em quem me comprazo, ok? Você vai lembrar também a questão do batismo de Jesus, a mesma frase é dita ali, na transfiguração, este é meu filho amado a quem me comprazo, agora Deus dá uma ordem imperativa, escutai-o, ok? Essa ordem aqui demonstra totalmente a legitimidade da pessoa de Jesus. O próprio Deus falando, escute-o, é a Ele que vocês agora têm que escutar. Vocês não precisam mais escutar os profetas e nem a lei, porque aí está fisicamente o cumprimento da lei e os profetas. A lei e a profecia ali estava reunida na pessoa de Cristo. Por isso que a Ele escutai. Escutai-o era uma ordem imperativa do Senhor. Porque naquele momento, Jesus, ele reunia todo o cumprimento da lei e dos profetas. Diz aqui mais o nosso autor, a Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. Que profeta prometido é esse? A declaração de Moisés em Deuteronômio 18 e 15. Eu vou ler. Diz assim, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos. Veja que Jesus vem da linhagem da tribo de Judá, ok? Ele era judeu, ele era irmãos daqueles que estavam ali. Como eu, a ele ouvireis. Moisés já declara, a ele vocês têm que ouvir. Entenda essa expressão como nesses parâmetros, a ele vocês têm que ouvir, porque ele é a própria profecia. Diz mais assim, que esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, ok? Em Jesus nós conseguimos aqui enxergar o entrelaçamento da antiga e da velha aliança agora na pessoa de Jesus. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Então, quando Deus fala a ele ouviu, é porque a palavra de Deus estava ali em Jesus. Veja que ele é o verbo encarnado. Ele é a própria palavra ali encarnada naquele momento, Salomão. Que maravilha! Olha só, veja só, como o teu nome fala a ele ouvireis, estava concordando corroborando com escutai-o. Não é isso, professor Isaías? Sim, sim. Que maravilha, né? Como é uma mesma linha de raciocínio, a mesma vontade, está só confirmando a vontade de Deus. Que maravilha! Uma profecia que Moisés, né? Clara lá sobre Jesus. Sobre correto. Messias. O segundo tópico desse terceiro tópico tem como tema a exclusividade de Cristo
na redenção. Olha, escute isso aqui, a exclusividade de Cristo na redenção. A salvação só pode ser por Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outro meio que você possa encontrar libertação e salvação a não ser por Jesus Cristo. Após a visão de Cristo transfigurado na Bíblia, a Bíblia declara: erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental e grande importância. Cristo é absolutamente o único e exclusivo obra da redenção. Não tem outro meio da pessoa ser salva. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta, como algumas religiões dizem aí, que ele é só um profeta. Não. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o Deus revelado. João 14:9. O resplendor da glória divina. Hebreus 1:3. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos 4:12. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Cristo. Eu não posso comprar a minha salvação pelas minhas obras. Não. A salvação só é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue precioso nos comprou da perdição eterna. Agora, você tem que aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Senão não tem entrada na salvação eterna. Ele diz aqui: seu sacrifício é plenamente suficiente. Diante de sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece para sempre. Então, de Gênesis e Apocalipse, é Cristo. A Bíblia ela é cristocêntrica. Aponta para Cristo, o único Deus suficiente para nos salvar e nos levar para a vida eterna, Moisés. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso último subtópico, terceiro. Vamos falar sobre o aprendizado pela experiência. Meus irmãos, aqui o autor deixa claro que a questão da ressurreição de Jesus para os discípulos foi um ato de aprendizado, um ato pedagógico. Por quê? Veja que até então Jesus ele já havia até mesmo ressuscitado pessoas na terra. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Atos miraculosos que ali só Deus pode fazer. Porque só Deus pode dar a vida ao homem, pode ressuscitar mortos. Jesus já tem manifestado o seu poder dessa maneira. Ok? Ressuscitando pessoas. Curado, enfermidades, enfim. Mostrando claramente que ele era realmente o Deus encarnado. Porém, Salomão, nada disso serviu de uma fortaleza tão grande que fizesse, por exemplo, Pedro não negá-lo. Pedro viu todos esses milagres. Pedro viu ele acalmando a tempestade e o vento. Pedro viu o Senhor vindo sobre as águas. Mesmo assim, em um momento crucial, Pedro nega a Jesus. Porém, quando ele vê Cristo ressurreto, veja a importância pedagógica, aprendizado, fortalecimento da fé dos discípulos após a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo deixa claro que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé, vã era a nossa pregação. Então a ressurreição é o ponto central ali do ministério do Senhor, porque traz essa certeza, convicção plena, total. Se existia ainda algum vislumbre de alguma dúvida sobre a deidade de Jesus, aqui não existe mais. Então, isso fortaleceu também, serviu para fortalecer os discípulos para as provações que eles deveriam de passar no futuro próximo. Sabe que os discípulos eles foram mortos, executados, salvo João, que foi exilado na ilha de Patmos, mas os outros discípulos foram mortos
executados de formas cruéis ali pelo Império Romano, em grande maioria, meus irmãos. Então, o que acontece? A ressurreição de Cristo traz esse fortalecimento. A ressurreição de Cristo é a nossa base da nossa fé. Nós temos fé em Jesus porque sabemos plenamente que ele vive após ter ressuscitado da morte tão terrível, que foi necessária para a remissão dos nossos pecados, como Salomão deixou bem claro aqui. Ele vive, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Aqui mais abaixo diz assim, meus irmãos, a transfiguração, portanto, é um vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo. Por quê? Porque ali na transfiguração, naquela transformação, Jesus se apresenta de forma divinal, ok? Ali, Jesus mostra ali para aqueles discípulos que estavam naquele local, aquele momento foi um momento de manifestação do reino de Deus nessa terra, ok? É interessante deixarmos claro também, e trazemos isso aqui para o nosso ensinamento, que anteriormente à transfiguração, o Senhor dizia que, olhe, existem pessoas dentre vocês aqui que não vão morrer antes de contemplarem o reino de Deus. Quem foram essas pessoas? Tem pessoas que questionam isso, né? Todos os discípulos morreram, nenhum contemplou o reino de Deus aqui. Veja que isso se cumpre também na transfiguração. Os discípulos são levados, naquele momento ali, eles contemplam o reino de Deus. Ali, de maneira muito exemplar, na pessoa de Moisés e Elias. Ok? E, claro, a manifestação divina do Senhor. Veja só. O anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio sobre todas as coisas. Então, a transfiguração era essa antecipação, ok? Da vitória final do Senhor, porque foi mostrado ali realmente a pessoa divina de Jesus para os discípulos naquele momento. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Veja, só para terminar aqui as minhas palavras. É impossível você chegar a Deus sem ter a pessoa de Jesus. Ele disse, eu, ninguém mais, nenhum outro, nada, sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você quer conhecer o caminho, se você quer viver a verdade, se você quer ter uma vida plena e eterna, só e tão somente pela pessoa Cristo ressurreto, a segunda pessoa da Trindade, Deus igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Salomão. Amém. Chegamos à conclusão da lição, que nos diz assim: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito Santo na vida daqueles que querem conhecer a Cristo. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar ou nos reconciliar o homem com Deus. É o único que pode fazer isso. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, pleno, mostrando-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência e reverência e gratidão por tudo que ele tem feito na nossa vida. Então, que você reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é o Deus Filho, é o Deus que habita no nosso coração, que veio a este mundo e morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém, né, irmãos? Concluindo essa lição, que maravilha. Eu espero que você tenha gostado da aula, curta a aula, se inscreva no canal, comente a aula, é muito importante. Deixe aí a sua curtida aí. E já vos convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.